Quando falamos em análise de estabilidade de taludes, uma das primeiras etapas é a definição do tipo da superfície de ruptura, que depende da condição de topografia, geotécnica e geológica de cada projeto. E uma das superfícies mais conhecidas é a superfície de ruptura circular, onde o plano de falha ocorre ao longo do círculo. E quando trazemos essa verificação para uma análise de estabilidade, o que é feito é justamente o traçado de uma seção transversal ao longo da superfície para a gente trazer esse problema para análise 2D, até para facilitar a verificação e simular uma condição mais crítica até do que a 3D. Então a gente vai estar avaliando justamente ao longo dessa superfície de falha, justamente qual que é a somatória de forças atuantes ao longo do plano e a somatória de forças resistentes, que aqui a gente está chamando de F1 e F2. Então, quando o F1, que são as forças atuantes, elas forem maiores, ou até mesmo igual do que a F2, vai ter um fator de segurança igual a 1 ou abaixo de 1, ocorrendo ali a ruptura. E um dos métodos mais conhecidos para análise é o método de Frobenius, onde essa superfície de ruptura circular, ela vai ser dividida em vários segmentos, e cada segmento a gente vai ter a denominação de uma fatia, de uma lamela. Então essa força que estaria ocorrendo ao longo do plano circular, a gente vai dividir ela em vários planos separados e depois realizar a somatória deles em cada lamela. Então, analisando separadamente cada lamela, temos aí as forças que atuam nela. Então, de uma maneira geral, temos ali o fator de segurança, onde o fator de segurança temos no numerador a resistência, força resistência, que aqui a gente está chamando de resistência ao cisalhamento, dividido por F, que é a força atuante. Então, começando pela força atuante, o que ela vai ser no critério de Frobenius? Força atuante nada mais do que todo o peso dessa lamela, que está em função da área dela, e o peso específico do material, sendo descarregado sobre a base. Então, a gente vai ter uma componente em função da inclinação da base da lamela. Então, essa força F, ela vai ser a componente do seno da força P, da resultante P. Então, essa força que vai mobilizar justamente a resistência ao cisalhamento ao longo do plano de ruptura. Então, quando a força F ela for maior que a força a resistência ao cisalhamento, a gente vai ter com um fator de segurança igual ou abaixo de 1. Agora, a resistência ao cisalhamento, a gente vai estar calculando pelo critério de Mohr-Coulomb. Então, para quem conhece o critério de Mohr-Coulomb, a resistência ao cisalhamento ela vai ser em função da coesão, que aqui ela vai estar uma parcela de força de adesão em função da coesão e a largura da base da lamela, somando com a parcela do atrito. Então, o atrito ele vai ter influência em função da tensão normal. Quanto maior a tensão normal, maior a componente do atrito. Então, no caso, a tensão normal, aqui ela vai estar sendo aplicado perpendicular à base da lamela. Então, ela vai ser uma componente da força-peso no cosseno, multiplicado pela tangente do ângulo de atrito, que é o φ. Então, o fator de segurança vai ser justamente a resistência ao cisalhamento dividido pela força atuante na base da lamela. Então, esse fator de segurança ele será calculado para cada lamela e, ao final, o fator de segurança será a somatória de toda a parcela resistente dividido por toda a parcela atuante. Tá? Aqui é importante a gente notar que a superfície de ruptura circular ela vai ter um centro. E aqui temos até a representação dos raios, que representam essa distância do centro até a interceptação com a superfície de ruptura. E em função do centro, conseguimos dividir ela em dois trechos. O trecho atuante, onde o ângulo alfa ele é maior do que zero, e a parcela resistente, quando o ângulo alfa é menor do que zero. Ou seja, se a gente simplesmente remover a parcela resistente, a gente vai ter uma condição muito mais crítica para análise. Até mesmo por isso, por essa condição, que estruturas de contenção são propostas em pé, no pé dos taludes, na base dos taludes, onde é uma região onde você vai ter uma maior mobilização da parcela resistente. E o método de Frobenius foi um dos primeiros a dividir a superfície de ruptura em lamelas para o cálculo do fator de segurança. Mas muitas vezes ele é utilizado para o cálculo de um fator de segurança inicial, para a gente entender como que é o mecanismo.
Posteriormente, é interessante avaliar, o fator de segurança por outros métodos, que levam em consideração o equilíbrio de momentos, como o método de Bishop, equilíbrio de forças, como o método de Yambo, que depende, do tipo de superfície de ruptura e análise que está sendo realizada. Esses outros métodos estaremos abordando em outros vídeos.